estudando hoje o Salmo 3. Vamos orar antes disso. Bendito Pai, nós precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender o que a Tua Palavra tem a nos ensinar hoje. Dá toda instrução a mim e aos meus irmãos que aqui estão, Pai. E guarda as nossas mentes agora. Livra dos pensamentos que não te pertencem, das distrações, para que nós possamos tirar o maior proveito deste salmo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Este salmo, número 3, é a primeira oração do livro de Salmos. O salmo 1, que a gente já estudou aqui, e o salmo 2, são informações para que nós oremos, orando baseado na palavra de Deus. O primeiro salmo faz uma diferença, mostra uma diferença muito grande entre o que serve ao Senhor, o justo, a nova criatura e aquele que ainda não é uma nova criatura. Então, informações para nós podermos orar. O Salmo 2 mostra claramente quem são os nossos governantes, como eles agem. Aqueles que estão em autoridade sobre nós, o Salmo 2 fala sobre os reis da terra, que são contra o Senhor e são contra o ungido do Senhor. E eu me lembrei muito do Salmo 2 ontem, quando a Renata me mandou aquele vídeo. É exatamente isso, ela me mandou um vídeo, que não é nem bom a gente ficar falando muito, mas ali mostrou a intenção, já há séculos, das autoridades contra o ungido do Senhor. É muito declarado, a gente não percebe no dia a dia, mas como há a palavra de Deus diz que eles se armam, eles se juntam para serem contra o Senhor e contra o seu ungido. E isso é uma verdade mesmo, isso não é algo que é uma história da Bíblia, uma historinha da Bíblia, não, isso é realidade. A situação que se encontram aqueles que estão revestidos de poder. Então, ao sabermos disso, que um dia o justo juiz irá julgar essas pessoas, como povo de Deus, que moramos num país, numa pátria, numa cidade, num estado, nós temos que orar por essas autoridades, porque é assim que a Bíblia nos orienta, orar pelas autoridades que nos governam, para que eles temam ao Senhor. E no momento que eles temerem ao Senhor, nós teremos dias melhores, dias com paz aqui no local onde nós vivemos. E nós temos experiência disso. A igreja orou 8 anos na intercessão sobre a violência no nosso bairro, na Tijuca. Nós oramos durante 8 anos. E ninguém sabia como aquela violência ia acabar. Só em casa nós tivemos 5 carros roubados. E eu sei que todo mundo aqui teve história. Quem mora na Tijuca sabe o que nós passamos. Raquel com arma na cabeça, né? A família Roxo também. E vários aqui da igreja. Eu me lembro que naquele período foi anos de muito sofrimento para quem morava aqui na Tijuca, né? Uma violência tremenda. E de repente, nós estamos vivendo em paz aqui na Tijuca. Não vou dizer que não exista ainda crimes, mas não é nem 1% do que existia naquela época, que todo mundo saía de casa apavorado, já nem saía mais à noite, né? E isso acabou, a igreja. E eu creio piamente que o Senhor ouviu as nossas orações. Eu não tenho dúvida. Não foi porque o governo resolveu, não foi uma coincidência. Não, o povo de Deus orou. O povo de Deus estava na brecha, orando. E tem que continuar orando, porque dessa maneira nós vamos ter paz. Esse Salmo 3 foi escrito quando Davi estava fugindo do filho dele. Imaginem a situação. Fugindo do seu irmão mais velho. E essa guerra começou muitos anos antes, a guerra do pai com o filho, porque Davi, diante do incesto de seus 2 filhos, cometido pelo filho mais velho Aminon, contra sua filha Tamar, que era irmã de pai e mãe de
irmã de pai e mãe de Absalão. Ela era meia-irmã de Aminon, e Aminon a violentou de uma maneira muito estúpida, a Bíblia relata isso, e Absalão, que era o seu irmão de pai e mãe, ficou muito revoltado com aquilo. Davi se indignou, mas ele não tomou uma providência. Ele deixou a coisa ir acontecendo. E aquele ódio no coração de Absalão foi crescendo de uma tal maneira, foi tão grande, que Absalão se voltou contra o seu pai. E Davi ficou numa situação, sendo o rei de Israel, Davi teve que abandonar Jerusalém, teve que abandonar seu palácio, tudo que era dele, suas mulheres, sua família, e saiu fugido, porque Absalão, o ódio de Absalão se voltou contra o pai, que não tinha tomado uma decisão anos antes, lá atrás. Às vezes, irmãos, por falta de uma atitude nossa, por causa de uma omissão, nós podemos sofrer consequências a longo prazo. E isso é muito claro, por Davi não ter tomado uma atitude naquele momento de autoridade, que ele era o rei, apesar de Aminon ser o filho mais velho dele, o sucessor para a coroa, Davi tinha que ter tomado uma decisão definitiva naquele momento. Ele não tomou, e aquilo gerou um ódio que virou uma guerra contra Davi e contra o reinado de Davi. Vocês têm aí como que acabou esta guerra, que também foi de grande sofrimento para Davi, porque nessa guerra morreram 20 mil pessoas, além do filho que ele amava, que era Absalão. Então nós temos esse versículo de 2 Samuel 18:9, que diz assim: e Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. E Absalão morreu naquela situação. Davi não colocou a mão, nenhum homem de Davi colocou a mão em Absalão. Simplesmente, ele na revolta contra o seu pai, o cabelo dele, que era muito grande, se enroscou nos galhos da árvore e ele morreu ali. Foi grande a dor de Davi. Além de perder mais de 20 mil pessoas do povo da terra, perdeu um filho querido, e isso foi muito duro para ele. E o Salmo 3 narra exatamente o sofrimento que Davi estava passando. Ele estava passando por uma consequência de um erro dele lá atrás, mas ele reconhecia que ele não podia resolver aquele problema. Então nós vamos ler o Salmo 3 todo, que é uma oração que Davi faz ao Senhor. Vamos ver. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Esta oração de Davi está dividida em 5 partes. A primeira parte é o verso 1 e 2. O verso 1 e 2 é a constatação do problema. Davi não tinha saída. E quando nós vamos orar a Deus, é necessário ter a certeza que precisa da ajuda. Porque não adianta eu orar por uma situação, mas achando que eu posso dar o meu jeito. Não dá. E nos versos 1 e 2 diz assim:
Davi, ele vê, ele declara a necessidade dele. Ele sabe que ele não tem saída. Então ele diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantaram contra mim, os que se levantam contra mim. E muitas pessoas dizem, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele. A minha situação, Senhor, é tão ruim que as pessoas que olham para mim dizem assim, que não vai ter salvação para mim. Então, a primeira parte desse salmo é a constatação de que ele precisa de ajuda, que ele não dá conta sozinho. É a certeza que se Deus ajudá-lo, ele vai ter livramento. Mas se não for o Senhor, ele não vai ter livramento. Então, todas as vezes que nós estivermos numa situação, no caso de Davi, eram inimigos pessoas. Mas nós podemos estar em outras situações, em outras circunstâncias que não são pessoas, são circunstâncias. São coisas difíceis demais para nós. E a primeira posição nossa, atitude nossa, para orarmos diante de Deus, é saber que nós não damos jeitos para nós mesmos. Entendido isso? A primeira posição, a primeira atitude quando vamos orar: Senhor, não dou conta. Senhor, não sou capaz. Eu preciso da tua ajuda. Se nós orarmos sem essa certeza, vai ser uma oração que eu acho que nem passa do teto. Eu vou orar para quê? Eu vou pedir ajuda de Deus para Ele me ajudar, eu vou fazer a minha parte, Ele vai fazer a parte dele? Às vezes sim, mas a verdade é que se Ele não fizer, eu não vou ter condições de superar essa situação. E nós podemos lembrar de Filipenses 4:6, né, que diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Quero frisar aqui, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Eu não posso esconder nada do Senhor. Eu tenho que falar para Ele, como Davi falou. O que estão dizendo de mim é que eu não tenho jeito, não. A minha situação é tão ruim que todo mundo está dizendo que eu não tenho jeito. E é assim que nós devemos chegar para o Senhor, com o coração aberto, dizer: Senhor, eu estou precisando disso, a minha situação é essa. Contar tudo para o Senhor. Contar tudo para o Senhor. Então, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Aí você vai pensar: mas aquele assunto eu não posso falar com Deus. Tem coisa que eu não posso falar. A gente vai esconder o que do Senhor? O que nós vamos esconder? Se o Senhor nos conhece todinho. Então nós devemos sim contar ao Senhor todas as nossas necessidades. A segunda parte deste salmo está nos versos 3 e no verso 4. O que diz o verso 3 e o verso 4? Ele contou para o Senhor o que estava acontecendo, e ele diz no verso 3 e no verso 4. Vamos ler juntos. Mas tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Então, olha só, no verso 3 e no verso 4, certeza de quem é o Senhor. Ele não está orando para uma pessoa que ele não conhece, para algo que ele não conhece. Ele está dizendo assim, ele está deixando muito claro: Senhor, tudo isso está acontecendo comigo, mas eu quero declarar que Tu és um escudo para mim. Tu és a minha glória. Tu és o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu estou clamando ao Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor me ouve. Então,
O verso 3 e o verso 4 é a segunda parte do Salmo, que Davi declara, confessa o que realmente o Senhor é para ele, porque Davi conhece, Davi tem certeza. Davi não conhece o Senhor daquele momento ali, Davi conhece o Senhor desde lá, o tempo que ele cuidava das ovelhas do seu pai. Davi era novinho, apareceu o urso, apareceu o leão. A palavra, ele conta para o rei Saul que quando o leão pegou uma das ovelhas, ele foi na boca do leão e tirou a ovelha da boca do leão e ainda matou o leão. Então, Davi conhece o Senhor de muito tempo. Então, ele sabe o que ele está falando agora. Ele tem certeza de quem é o Senhor, ele tem a certeza que só o Senhor pode dar livramento para ele, e ele tem a certeza que o Senhor ouve orações, e ele tem a certeza que Deus o tira das aflições. Vamos ler o que disse Jesus em João 14, 12 a 14? Jesus disse assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Davi sabia que se pedisse alguma coisa ao Pai, o Pai faria para ele. Então, a segunda parte desse salmo é a certeza que o Senhor ouve orações, que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor, só o Senhor, é capaz de tirar daquela situação. Agora chegamos quase na metade do Salmo 3. O que diz a terceira parte do Salmo, que é o verso 5 e o verso 6? Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor, né? O que significa essa terceira parte desse salmo? Descanso. Descanso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Geralmente, quando nós estamos com um problema muito sinistro, como diz a moçada por aí, a gente não consegue dormir, né? Eu não estou dizendo, não estou apontando o dedo para você não, porque quando eu aponto um para vocês, tem 3 aqui apontando para mim. Diz alguém que quando a gente aponta o dedo para alguém, tem um para o outro, 3 para a gente, 1 para Deus, né? Então, eu não estou apontando para você não, porque quantas vezes nós já perdemos o sono por situações, por circunstâncias, por causa de pessoas. Mas nós vemos aqui no Salmo 3 que ele orou a Deus e ele dormiu. Ele dormiu a noite toda. Ele entregou aquela situação para o Senhor e ele dormiu, ele teve descanso. E ele disse mais uma coisa que ele constatou no verso 7. Eu não tenho medo. Pode vir uma multidão ao meu redor, eu não tenho medo. Porque o próprio salmista de Davi disse assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Enquanto tem 1000 em volta da gente, tem o Senhor que é sobre todo esse 1000, sobre 10 mil, sobre 100 mil, sobre 500 mil. Amém? Sobre todos os principados e sobre todas as potestades. Então, ele declara, nesses 2 versos, que ele dormiu. Ele teve condições de dormir. E que quando ele acordou, ele não estava mais com medo, porque ele sabia quem estava ao redor dele. E nós podemos ler o que diz Filipenses 4, 7. Depois que a gente conta tudo para o Senhor, o que acontece?
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E a quinta parte, que é o verso 7, eu já falei 1, 2, 3, 4. A quarta parte é o verso 7. Mesmo, olha, Davi continuou orando, mesmo ele dormindo e descansando, ele acordou já com mais ânimo, não tendo medo de nada, ele continuou clamando. Olha o verso 7 o que diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. Então, ele ainda estava no meio da tribulação. Ele já estava dormindo, mas ele precisava do socorro do Senhor para tirá-lo daquela situação. E a quinta parte desse salmo, é o verso 8, diz assim, ele fez uma confissão ao Senhor, que é o reconhecimento que Deus é o Todo-Poderoso. Ele diz assim no verso 8, a salvação vem do Senhor e sobre o teu povo seja a tua bênção. Salvação, livramento, só vem do Senhor. E mais uma coisa, ele constatou, o Senhor abençoa o seu povo. Quem pode dizer amém? O Senhor abençoa o seu povo. Você pode contar essas bênçãos? Quantas, né? Nós já contamos, aqui foram 3, né? E eu sei que cada um de vocês pode contar, o Senhor abençoa o seu povo. No verso 1 e 2, Davi descreveu seus inimigos. No caso de Davi, eram pessoas que estavam contrárias a ele. Mas quantas vezes já nos sentimos oprimidos por pessoas ou circunstâncias ameaçadoras? Quantas vezes já nos estivemos nessa situação? Davi estava sendo perseguido pelo exército do seu próprio filho. Claro que conosco não aconteceu uma coisa dessa, mas quantas situações, quantos medos, quantas preocupações nós já passamos. Agora eu quero ver uma outra coisa com vocês. A palavra-chave no Salmo 3 é a palavra salvar e salvação. Então nós vamos ver as duas funções desta palavra neste texto. Salvação é a mesma coisa que livramento. O que significa esta palavra no Salmo, nesse Salmo? No verso 2, os seus adversários olham para ele e dizem assim, não há salvação para ele. O que significava dizer isso? Ele vai morrer de qualquer jeito. Dessa ele não escapa. Ele vai morrer de qualquer jeito. Então o verso 2 diz assim, não há salvação para ele. No verso 7, de novo, fala a palavra salvação. Davi fala assim, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Novamente, significa, o que os amigos falaram, não há salvação para ele, ele não vai sair livre dessa. Algo muito ruim vai acontecer com ele. Quando Davi fala assim, salva-me, Senhor, ele está pedindo que Deus o livre de uma situação muito ruim que está para acontecer. É iminente a situação que pode acontecer com ele. Então ele diz, salva-me, Senhor. E no verso 8, salvação tem vários sentidos. No verso 8 diz assim, a salvação vem do Senhor. Então a palavra salvação aqui tem 3 sentidos nesse versículo. Morte espiritual, livramento de morte espiritual, livramento da morte física e livramento de ciladas. Tá? Então, livramento de morte espiritual. Todos nós nascemos pecadores aqui na face da terra. Desde que Adão pecou,
Toda a humanidade nasceu pecadora, nasceu morta espiritualmente. E o final de todo ímpio, todos os que nascem na terra são ímpios, o final de todo ímpio, o destino final é o inferno, morte eterna. Nasceu morto espiritualmente, vai morrer fisicamente e vai morrer, vai ter a morte eterna. Então, 3 tipos de morte aí. E nesse versículo, no 8, que diz, a salvação vem do Senhor, então significa a libertação da morte espiritual. Em Cristo, o Senhor Jesus nos atraiu no corpo dele para a velha natureza que vivia em nós morrer juntamente com Cristo. Na sua ressurreição nos dá a vida de Cristo, tirar a vida velha, e na ressurreição nos dar a vida de Cristo. Então, isto é salvação, isto é livramento. Livramento de nós mesmos, da nossa natureza com que nós nascemos, e livramento do destino final, morte eterna. Tá? Então, salvação, primeiro significado. Segundo significado. Eu quero ler com vocês o primeiro significado, Colossenses 1:3. Ele está se referindo ao Senhor Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou, isso é salvação. Libertação, livramento, isso é salvação. Ele nos tirou daquela categoria que nós éramos, criaturas criadas por Deus, mas ímpios, nos tirou do império das trevas, do domínio de Satanás, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus. Então, esse é o primeiro livramento que o Salmo 3:8 diz: a salvação vem do Senhor. Foi Ele que nos libertou em Cristo, sempre em Cristo. O segundo significado significa livramento de algo muito ruim que está para acontecer. E a gente vai ver o que aconteceu com o rei Ezequias. Rei Ezequias tinha uma sentença de morte. Apareceu uma doença nele e ele foi orar. Quando ele ficou muito doente, ele foi orar com o profeta Isaías. E o profeta Isaías falou assim: realmente, Ezequias, você vai morrer. A tua doença é para a morte. É para a morte. Então vamos ver o que aconteceu. Isaías 38:2 assim. Então, depois que ele ouviu aquela notícia, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então, livramento de algo muito ruim que ia acontecer. Salvação, é a mesma coisa. Salvação, livramento de algo muito ruim que ia acontecer. Eu quando vejo isso aqui, sempre me lembro do Jado. Quando apareceu o câncer, o Senhor deu para ele, mais 14 anos de vida. Vocês lembram que ele falava: eu tenho saúde na doença, né? Então o Senhor deu. Eu me lembro dele clamando ao Senhor. Ele clamava: Senhor, eu quero ver meus filhos crescerem. E ele pôde ver os filhos crescerem. Glorificado seja o nome do Senhor, né? Exaltado seja o nome do Senhor. Então, salvação aqui no sentido do Senhor nos livrar de algo muito ruim que pode acontecer. No caso da Gelsa contou aqui. A perspectiva que tinha era muito ruim, né, Gelsa? Então, nós oramos pedindo ao Senhor o livramento, e o Senhor deu um livramento maravilhoso, maravilhoso. Glórias ao nome do Senhor. E um outro sentido também, o Senhor nos livra de ciladas, de meter o nosso pé onde não deve ser colocado. O Senhor nos livra. Por quê? O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor,
bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Há situações, tem o diabo e tem a nossa alma, que também gosta de tomar a iniciativa. E muitas vezes, como Davi entrou numa situação daquela porque ele deixou de tomar uma atitude lá atrás. Quantas vezes está acontecendo algo conosco por causa lá de trás? Mas o Senhor é poderoso para nos livrar. Então vamos ver o que diz 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação ou provação, dará também o escape para que a possais suportar. Então, três significados para a palavra salvação aqui. Na salvação espiritual, né, da morte espiritual, morte física e também desse lado. Como que Deus age? Então, nesse salmo, nós vamos tirar agora como que Deus age. No verso 3, Davi diz que o Senhor é o quê? Um escudo para mim. O Senhor é proteção. Como que ele age? Ele é protetor. Tá? No verso 3 ainda, diz que ele é a minha glória. O que significa glória? Significa vitória. Vitória. O que o atleta que tirou o primeiro lugar é colocado na cabeça dele? Uma coroa de louros, né, de glória. Vitória, ele é vitorioso. Então o Senhor é a minha glória, o Senhor é a minha vitória. A minha vitória está no Senhor. Ainda, no verso 3 diz assim: e o que exalta a minha cabeça? O que é exaltar a minha cabeça? Parece uma coisa estranha, né? O Senhor honra os seus filhos. O Senhor coloca em destaque os seus filhos no momento que Ele quer. Quantas vezes nós já passamos por situações em que a gente estava lá embaixo e o Senhor vem, desfaz aquela situação e nos coloca num lugar de honra. Então, quando a palavra fala que Davi, ele exalta a minha cabeça, ele me coloca num lugar de honra. E a gente pode lembrar disso daí claramente, o exemplo do próprio Davi e Golias. Né? Davi chegou naquela guerra lá com Golias totalmente desacreditado. Foi até zombado. Sem força física, sem estratégia de guerra, pequenininho, enfrentar um gigante. Foi daquele jeito que ele chegou lá. E os próprios irmãos dele debocharam dele. O que você veio fazer aqui? Vai lá cuidar das ovelhas. E a gente vê que naquele momento, então vamos ler o que diz a palavra aí. O exército inimigo rindo a beça do exército de Israel, né? O Golias falando um monte de besteira para Davi, querendo humilhar mesmo, porque essa é a tática do adversário, né? Vocês que assistem aí as lutas pela madrugada, vocês sabem o que um outro faz antes, é aquela guerra de palavras antes, né? Eu vejo muito pouco, mas às vezes, não, fulano falou do fulano isso, para humilhar, para tirar toda a força, um pouco de força que a pessoa tem. Então, mas Davi disse assim, olha o que Davi disse. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E aí a gente sabe o que o Senhor fez. Davi, com uma pedrada, com uma pedra só na funda, derrubou Golias,
e depois ele foi exaltado por todo aquele exército. Então, o Senhor exalta a nossa cabeça, é nesse sentido. Então, como Deus age, sendo o nosso escudo, proteção, a nossa vitória, e honrando aos seus filhos. Ainda no verso 4 do Salmo 3, Davi diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, ele o quê? Ouviu-me Deus de seu santo monte. Deus nos responde. Como que Deus age quando nós oramos? Deus nos responde. No verso 5, como que Deus age? Deus nos sustenta. Davi disse assim: acordei porque o Senhor me sustentou. Sustentar é a mesma coisa de pastorear, de cuidar. Sustenta é pastorear, é cuidar. Ele age como libertador. Pensa de novo Davi lá no meio das ovelhas, o leão vem e pega uma ovelha na sua boca. O que Davi faz? Ele era o pastor das ovelhas. O que ele faz? Ele vai, arranca a ovelha da boca do leão e mata o leão. Então, o Senhor, no verso 5, ele nos sustenta. No verso 7, diz que o Senhor vinga seus filhos. Deus destrói os inimigos. Quem é que destrói os inimigos? Nós? O Senhor. A vingança pertence a Deus. Quando você for molestado por alguém, perturbado por alguém, ouviu coisas que não deveria ouvir, e que você está na ponta da língua para falar, você está até irado. Estava conversando com o Rafael agora, antes do culto. Falei: Rafael, quando a gente se ira, a gente tem que entrar dentro de um quarto, fechar a porta, ficar quieto até a ira passar. Porque a Bíblia diz que o irado faz besteira. O irado faz bobagem. E depois não dá para consertar, né? Então, muitas vezes a gente quer se vingar. Também aquela pessoa vai ver o que eu vou fazer. Aquela pessoa vai ver. Ela pisou em mim, mas ela vai ver o que vai acontecer. Então, vamos ler o que diz Romanos 12, 19. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor agir. Engole a raiva. Naquele momento, engole a ira. Deixa o Senhor agir. No tempo certo, Deus vai agir. Não precisa ficar esperando, não. Entrega o caso para o Senhor, que o Senhor vai agir. E ainda vamos ler juntos. Isaías 54, 7, a gente sabe: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. É a esperança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Provérbios 23, 10 e 11. Não removas os limites antigos, nem entre na herdade dos órfãos, porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. Então, o Senhor é o que cuida, o que pastoreia, o que sustenta. Deixa Deus se vingar daqueles que levantam contra os seus filhos. E qual é o agir do Senhor? Quais são as ações do Senhor? No verso 8, nós já falamos: Deus é a salvação, o libertador, e Deus é abençoador. Agora, nós vimos as ações de Deus. Vamos ver as ações de Davi para nós acabarmos. O que Davi faz nesse Salmo 3? No verso 1 e verso 2, ele está ciente do mal e conta para o Senhor o que está acontecendo. Senhor, tem milhares de pessoas contra mim. É isso que está acontecendo comigo. No verso 3, ele confessa o poder de Deus. Então, essa questão de nós confessarmos, fazermos confissão com a nossa boca, isso é muito importante. Lá em Hebreus 4,14, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão.
sempre confessando: eu já morri com Cristo, eu tenho a vida de Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus é a minha vitória, Jesus é o meu pastor, eu sou sustentado por Ele. Confissão. Vai confessando, vai confessando. Isso não é mantra, não. Isso não é mantra. É a certeza daquilo que você conhece de Deus. O que Ele já fez na tua vida, você pode dizer: Ele é a minha salvação, Ele é o meu sustento, é Ele que me pastoreia. Outra atitude de Davi nesse episódio, verso 4, ele clama ao Senhor. No verso 4 ele diz: com a minha voz clamei ao Senhor. No verso 5, o que Davi faz? Eu me deitei. O que Davi faz? Dorme. Dormiu, né? Aquietou-se diante das tribulações e dorme, porque tem a certeza que o Senhor o livrará. No verso 6 ele acordou e ele disse assim: eu não temo mal. Eu não temo mal porque eu sei quem está ao meu redor. Eu sei quem cuida de mim. No verso 7, outra atitude de Davi. Ele clama a Deus por livramento total. Ele estava ainda no meio da tribulação, mas ele continua orando por aquela situação. E no verso 8, Davi glorifica ao Senhor, porque ele diz assim: a salvação vem do Senhor, e sobre o teu povo seja a tua bênção. Então, essas são as atitudes de Davi. Qual é a nossa atitude diante do aumento da dificuldade? Vocês veem que Davi foi numa sequência. Ele contou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, ele descansou, ele acordou sem medo e ele continua orando, e no final ele glorifica ao Senhor, porque o Senhor é o que dá livramento para ele. O centro emocional desse capítulo está no verso 5, que diz assim: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. É o centro deste capítulo. Deita e dorme. Agora, só para terminar. Quando nós estamos dormindo, nós estamos fazendo o quê? O que nós estamos fazendo? Nada. Descansando. Nós não estamos fazendo nada. E o que o Senhor faz? O que o Senhor faz? A gente canta o Salmo 121, verso 4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor não dorme, tá? Deus não dorme. Vocês já ouviram dizer por aí? E a gente canta: Deus não dorme, tá? O que Ele faz enquanto nós estamos dormindo? Vamos ler o que a Bíblia diz? Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. O Senhor está cuidando das nossas coisas enquanto estamos dormindo. Amém, igreja? Amém? Enquanto a gente está dormindo, Ele está cuidando. Não precisa ficar acordado. Tome, assim. Aprende. Aprende. Não precisa ficar acordado. E a gente cantou aqui o Salmo 63, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Dá para dormir essa noite? Isaías, eu falei de novo o Salmo, né? Eu errei na hora dos Salmos e agora. Isaías 64, 4. Deus trabalha enquanto dormimos. Deus trabalha por aqueles que esperam nele. O que você está enfrentando? O que neste salmo vai te ajudar na hora que você for orar? Você vai meditar sobre isso. Pegue uma ilustração desse salmo e ore em cima do salmo. Como Davi orou. É muito interessante quando a gente faz essa oração em cima do versículo. Abre ali e lê em cima do versículo e ora. E eu quero terminar lendo com vocês Hebreus 4, não é 1 a 16 não, é o 15 e o 16. Eu esqueci de colocar o número 5. Vamos ler? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa
compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém, igreja? Esse Salmo 3 é uma oração que está nos ensinando a orar. Toda a glória seja dada ao Senhor.